E chegamos ao fim do arco de flashback de Jujutsu Kaisen com um dos episódios mais importantes até agora. Um episódio que traz questionamentos importantes sobre o mundo dos feiticeiros Jujutsu e a explicação da grande virada e, enfim, separação de Satoru Gojo e Suguru Geto. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando numa Quinta das Maldições de Jujutsu Kaisen segunda temporada. Com o quinto episódio dessa temporada, chegamos, como previsto e avisado por eles, ao fim do arco de flashback. Já avisando pra vocês, já tá confirmada uma pausa na segunda temporada por 3 semanas. O anime só voltará dia 31 de agosto. E durante essas semanas, ou pelo menos 2 delas, haverá uma recapitulação da primeira temporada e filme, mas não necessariamente episódios de flashback. O que geralmente costuma acontecer é eles terem uma super maratona na TV japonesa da primeira temporada. O que faz sentido, porque, de novo, cronologicamente, a gente tem esse flashback, o filme Jujutsu Kaisen Zero, que eu acho que eles também colocarão nesse recap, a primeira temporada e agora o segundo arco, que virá o arco de Shibuya. Então, pra galera não ficar perdida, faz sentido. A minha curiosidade é sobre como eles trarão isso pra gente nos streamings, mas de qualquer forma, se você quiser maratonar, tem tudo disponível na plataforma, então não tem tanta dificuldade. Bem, esse quinto episódio é um dos momentos mais catárticos pra mim de Jujutsu Kaisen, não só desse flashback, mas da transformação do Geto, até mesmo de quem o Gojo se tornou no futuro, porque ele continua sendo meio rebelde, se acha pra caramba, mas existe esse ponto em que ele, que num momento atrás falou pro amigo, acho que não tem problema a gente matar essas pessoas, ele viu a diferença de quem ultrapassa essa linha. Ele fez uma escolha diferente do seu amigo de continuar naquela organização, não sem questionar. Tanto é que ele questiona sobre o Yuta, ele questiona sobre Itadori, que ele viu alguém muito próximo dele se tornando o outro extremo, e isso ele não quer ser. Esse episódio aqui adaptou 3 capítulos e um pouquinho mais do mangá. Ele adaptou o restante do 76, 77, 78 e o comecinho do 79. Eu até achei que eles fariam um esticamento um pouquinho dessa questão do Geto, da missão que fez ele, enfim, assumir quem ele era e pelo que ele lutaria. Mas não, foi bem parecido com o mangá, porém com uma direção, alguns enquadramentos que eu vou aqui apontar pra vocês, que eu achei muito interessante pra trazer a sinestesia, a sensação do que estava acontecendo dentro da cabeça do Geto. Gente, rapidinho, parei a edição só pra falar pra vocês um recado. Pra galera que não tá sabendo, a gente tá formando mais um grupo pra uma viagem pro Japão. Pra quem quer viajar, tem medo de ir sozinho, quer tudo facilitado, resolvido, planejado pra você, com o meu acompanhamento de guia, tudo prontinho numa viagem sensacional, com um roteiro maravilhoso só pra você aproveitar? Então, o link para as inscrições continua ativo, porém, as inscrições vão só até o dia 18 desse mês, e até o dia 18 a gente tem agora uma condição de parcelamento em até 24 vezes em boleto. Portanto, se você precisava de uma condição para se programar e se você quer viajar comigo para o Japão aproveitando as últimas vagas e os últimos dias para você se inscrever, o link tá aqui embaixo. Qualquer dúvida é só me procurar aqui ou então nas redes sociais em @xGabiXavier ou direto com a Grande Rota, que os contatos estão também no link aqui embaixo. Agora bora voltar a falar de Jujutsu. O que aconteceu depois da luta do Toji Fushiguro contra o Gojo foi que o Gojo ele ultrapassou todos os níveis de poderes e habilidades que ele tinha até então. Quer dizer, ele passou a dominar mais todas essas particularidades que ele já nasceu com. Usar o ilimitado ou o infinito, deixar aquilo ativo durante muito tempo, poderia torrar o seu cérebro, porque gastava muita energia, demandava do seu corpo e fazia com que ele fisicamente sofresse. Só que, a partir do momento que, naquela luta e daí pra frente, ele dominou a energia amaldiçoada reversa, que tem uma propriedade, sobretudo, de cura, que é representado pelo vermelho dele, agora ele consegue deixar ativo o infinito e conforme ele vai cobrando muito do seu cérebro ou do seu corpo, ele tá com o vermelho também ativo, reconstituindo ou curando qualquer coisa que pudesse ser danificada. Não é ainda 100%, você vê que ele ainda fala que precisa dominar teleporte de longa distância ou a expansão de domínio, coisas que no presente a gente vê que ele já domina muito bem, só que com isso tudo, ele ultrapassou até mesmo o seu melhor amigo. Quando a gente começa esse flashback, ele e o Geto são equiparados, as estrelas ali da escola. E não é que apenas isso fez o Geto se sentir, por exemplo, menor ou menos útil, mas gerou um gap, um espaço entre os dois e, mais do que isso, uma distância física, porque eles estavam agora indo em missões separadas o tempo todo e essa companhia de um pro outro, essa solidão que o Geto se viu envolvido, fez com que ele olhasse mais pra si.
e para todos os seus medos, e para todos os seus traumas, e para tudo que ele recentemente viveu e ainda não tinha significado ou ressignificado. Nesse episódio, a gente vê as olheiras do Geto ficando cada vez mais profundas. Tudo mudou pro Gojo, pra ele não. E eu falei pra vocês no vídeo passado que era muito importante a gente perceber o como o Geto, ele precisa muito de uma ideologia, de uma razão, de um porquê. Ele fala pro Gojo que não vamos matar essas pessoas aqui porque não tem motivo pra isso, ou eu tenho motivo para não fazê-lo, já que sou um feiticeiro Jujutsu e tenho que protegê-los. Ele precisa de uma razão, de algo que o mova e fortifique os seus objetivos. Pra ele não funciona simplesmente fazer, porque sim. E quando uma pessoa dessa tem uma ideologia tão forte e essa ideologia é abalada pelas coisas que ele enfrenta, ele viu a camada podre da sociedade que ele estava protegendo, isso gerou incertezas. Dentro dele, ele começou a se questionar. Eu queria matar todo esse bando de macaco inútil, mas ao mesmo tempo eu não queria ser assim, porque o certo não é o proteger essas pessoas, não é para isso que eu tenho lutado há tanto tempo? Passar as missões o tempo todo, exorcizando maldição e consumindo, começou a ser algo mais racionalmente desagradável. Antes fazia parte do job, faz parte da sua missão. Agora, o tempo todo, ele sente e ele se questiona o quanto ele precisa fazer essa tarefa que até o paladar é desagradável de estar lá consumindo maldições após exorcizar várias e várias vezes. Um gosto de um pano que acabou de limpar cocô com vômito, ou seja, péssimo. E ninguém sabe pelo que ele tá passando. E é aí que eu falo, não é exatamente ou apenas ele se sentir abaixo do seu melhor amigo. É ele se sentir sozinho. E nessa solidão, ele não ter mais ninguém que ele olha e pensa, ele me entende. Ele sabe pelo que eu passo. Ele tá aqui como eu. Não, nesse panorama, ele se enxerga isolado. E essa solidão pra ele é muito ruim. Principalmente quando a primeira pessoa que fala com ele sobre isso, que deixa que ele pense e questione sobre esses fatos, coloca ele numa direção que o posiciona no papel de um vilão. Eu amei nesse episódio, por exemplo, a cena que ele tá no banho, porque primeiro a gente tem ele isolado naquela sala, uma figura pequenininha lá no fundo, depois tampada pelo vapor, sozinho, deixando aquela água cair. Quando mostra ele de perto, um close muito fechado, introspectivo, ou seja, a gente tá entrando dentro da sua mente confusa, somem todos os outros sons, não tem trilha, é só o som daquela água caindo, um momento catártico pra ele. Ele perdido, ele tentando entender e ele com raiva dessas pessoas que ele tem que salvar. Por isso que, no dia que ele tava lá, cansado, exausto, chega um dos seus colegas chamado Haibara e este personagem apareceu com o Nanami novinho lá no momento em que eles vão pra Okinawa. Este garoto do primeiro ano, ele chega animado, cheio de energia, otimismo, e o Geto questiona sobre gostar ou ter sentido no que ele faz como feiticeiro Jujutsu, e ele diz, eu só gosto de ser útil no que eu consigo fazer. E este mesmo garoto, neste episódio lá na frente, vai morrer tentando salvar essas pessoas daquilo que elas, sem querer ou não, acabam produzindo. É um ponto importante, porque antes do Geto se afundar no seu desespero, ele encontra um garoto otimista sobre o que eles fazem. E o que acontece com esse garoto otimista? Ele morre. Bem, mas no mesmo instante chega ali uma outra mulher, uma feiticeira Jujutsu também, de classe especial chamada Yuki, uma rebelde que não aceita trabalhos, e ela questiona a organização ou como eles tratam só os sintomas e não a causa. Porque, realmente, se você olhar de forma fria, quando você está lá exorcizando maldições, você nunca chega no ponto de impedir que elas comecem. As maldições surgem por causa de energias negativas que os seres humanos comuns produzem de forma descontrolada, e eles vão liberando essas energias, eles não têm controle desse fluxo de energia amaldiçoada e produzem as maldições. Exceto quando um feiticeiro, depois de morrer, se transforma ele mesmo numa maldição, aí é algo que ele quis. No processo normal da quantidade absurda de maldições que eles exorcizam o tempo todo, quem está alimentando com energias negativas na escola, no hospital, em tudo que é lugar, são os seres humanos comuns. O que a Yuki fala pro Geto, ou coloca ele para questionar junto, é: e se a gente impedisse que as maldições surgissem? O que você tem que fazer? Para isso ela vê duas formas. Primeiro é fazer com que a humanidade não produza energia amaldiçoada, ou fazer com que a humanidade seja capaz de controlar a própria energia amaldiçoada. Na primeira possibilidade, ela até compara com o Toji Fushiguro, que ele tinha uma restrição congênita. Como consequência, ele conseguia ainda perceber as maldições com todos os seus sentidos, ser de certa forma imune a elas, e era um super humano. Ele tinha força, velocidade, e era um cara absurdo, mas com zero energia amaldiçoada, então ele não produzia maldições. Só que ele morreu
A Yuki nunca pôde estudar, então ela não consegue saber como reproduzir isso em outras pessoas, possibilidade eliminada. A segunda possibilidade seria ou acabar com todas as pessoas, matar todos os seres humanos comuns que produzem energia amaldiçoada, criam maldições sem controle, ou forçá-los com medo de alguma maneira, obrigando-os a se integrar neste universo de feiticeiros Jujutsu e, portanto, controlarem o fluxo amaldiçoado e não gerarem mais o sintoma, que é a maldição. Mas é algo drástico, envolve ameaça, violência e morte. Então não tem como, né? Não é uma medida muito popular, não tem como resolver, mas isso fica na cabeça do Geto. Não só isso. Ela vira pro Geto e diz: você não tá confuso sobre o que você quer? Se é acabar com essas pessoas ou protegê-las? Você tá trazendo questionamentos. Vai existir um momento em que você, enfim, vai internalizar quem você é. E é isso que a gente vê acontecer. E aí os dois últimos pontos de virada são, como eu disse, ele descobrir que o amigo dele super positivo, um garoto do primeiro ano, morreu numa missão, que era pra ser uma maldição muito mais simples, como Nana me disse, no final era absurdo, precisava de um feiticeiro pelo menos de primeira classe pra enfrentar, depois mandaram o Gojo, por que não mandaram ele desde o início? E o sangue que vem pelo corredor é exatamente pra mostrar como tá a cabeça do Geto vendo toda essa situação. Os amigos dele, as pessoas que não são culpadas por esses sintomas, pelas maldições e tudo que eles precisam enfrentar, eles morrem. É isso que ele começa a ver, provas e provas atrás, uma da outra, de que a sua antiga ideologia não estava mais certa. E o cara que precisa de uma razão, ele vai construindo outra motivação para seguir em frente. A última gota d'água, que eu achei que o anime ele foi rapidinho, acreditei que ele fosse explorar um pouquinho melhor, mas não fez, foi uma missão em que ele foi enviado para um vilarejo para estudar, entender por que estavam acontecendo assassinatos e desaparecimentos. E chegando lá, ele não mostra isso, mas ele conseguiu encontrar as causas, fez os exorcismos lá que precisava fazer, só que ele encontra numa casa, no que parece ser um porão, duas garotinhas enjauladas, literalmente enjauladas, por terem capacidade de ver energias amaldiçoadas, por terem habilidades que as pessoas comuns desconheciam, tinham medo e por isso culparam essas meninas de todas as atrocidades que estavam acontecendo. Crianças. E as pessoas ouvem do Geto que ele já tinha resolvido, já sabia a causa e mesmo assim demandam que ele faça algo contra essas meninas por causa da sua ignorância, que os faziam crer que elas eram o perigo. É um medo completamente irracional de pessoas que desconhecem toda essa estrutura de energias e maldições que eles sequer veem. Só que o Geto ali, ele já estava na beira do precipício. Ele só precisava de um empurrãozinho para cair. E daí a gente tem um corte que não é mostrado, eu acho até que pro anime seria muito pesado, mas seria interessante trazer essa carga, que é o momento em que, logo depois, ele solta as meninas e mata todo mundo daquela vila. Não apenas quem culpou as meninas, quem as prendeu, quem tinha raiva. Se fosse criança, velho, mulher, homem, todo mundo, ele mata qualquer um. E de novo aqui a gente teve escolhas de direção que eu achei muito boas, porque não mostraram em detalhe o que ele fez, mas a gente teve o azul da energia amaldiçoada que se movia como chamas, do close no rosto do Geto, traços mais simples, brutos, distorcidos, tal como ele naquele ponto. Você não teve a intensidade do ato, mas você viu a atrocidade do que estava acontecendo na sua mente. Por isso a proximidade dele, por isso o azul profundo, no contraste com as sombras, com o preto, o buraco em que ele estava se enfiando. E aí que eu digo que o cara que tem uma ideologia muito forte, vê-la ruir, é perigosíssimo. Ele agora que tinha um outro rumo, uma nova razão muito mais sólida, ele não podia fugir dessa razão e ser hipócrita, considerando pessoas diferentes para executar seu plano ou não. Aí nisso tudo, o que ele faz? Ele não só mata toda aquela vila, mas ele mata seus pais. Porque seus pais eram pessoas comuns. Então ele não podia fazer diferença, nem sequer com sua própria família. A família dele agora era outra. Por isso que nem o seu melhor amigo questionando no final do episódio, ou a Shoko, ou qualquer um que fosse, ele não voltaria atrás. Eu acho muito incrível como no mangá já era assim, mas no anime ficou com falas, com som, fica mais chocante, como o Gojo, ele ficou muito chocado de descobrir o que aconteceu. Ele não aceitava no começo, quando falaram pra ele que o Geto tinha matado todo mundo da vila e os pais. Não, ele jamais faria isso. Só que eles se separaram por um tempo. O Gojo focado em evoluir suas habilidades nas próprias missões. Esse espaço que existiu entre os amigos, mais uma vez,
fez com que ninguém visualizasse, entendesse, desse a mão, visse o buraco pro qual o Geto estava se enfiando e tirasse ele de lá. E você vê que ele é amistoso ou tranquilo com qualquer um, por exemplo, com a Shoko, que é uma feiticeira Jujutsu, não é a causa dos sintomas terríveis da sociedade. Ele chega perto dela tranquilamente, educado, conversa, bate um papo e ele não é agressivo, nem com o Gojo. Na verdade, ele encontra o amigo, eles estão em Shibuya, este encontro é já no cenário de Shibuya, porém no passado. Eles se olham, o Gojo, ele sabe que ele tinha, por exemplo, que parar o melhor amigo dele ali, matando, imobilizando o que quer que fosse. Ele era um vilão agora em potencial, ele foi agora condenado à morte pelo que ele fez matando vários inocentes. Só que nesse confronto, o Gojo não consegue fazer nada, porque ele tá chocado. Porque esse também é um ponto de virada, mais uma vez, para o Gojo ver o que ele poderia ter se tornado dentro de outras circunstâncias. Tem um diálogo dos dois amigos que é interessante nesse final, que o Gojo fala pro Geto que ele não tem condições de fazer isso, você vai mudar toda a sociedade, vai ficar fazendo isso aos pouquinhos, vai ser impossível. Aí o Geto fala, você não pode me dizer que isso é impossível, porque se fosse você conseguiria, né? Você mataria, exterminaria toda a sociedade se precisasse. Então isso é arrogância da sua parte, dizer que eu não posso porque eu não sou você. E ainda tem a fala, você é forte porque é Satoru Gojo, ou você é Satoru Gojo porque você é forte. Ou seja, a sua posição na sociedade é por quem você é ou pela força que você tem. E muito é pela força. Ele se tornou o Satoru Gojo porque ele nasceu com 6 olhos, porque ele nasceu com o infinito, porque ele tem todas essas capacidades que já tornaram ele um grande feiticeiro Jujutsu antes de ser um grande feiticeiro Jujutsu. E isso é a causa de tanta arrogância que ele teve, de tanta soberba que a gente viu na sua juventude nesse arco, e por isso que no futuro, apesar de ainda ser muito disso, ele é alguém diferente. E de uma forma muito calculista, o que a gente já vê o Geto fazendo é utilizando o mesmo culto da estrela que ele abominava, das palmas de quem levou ao assassinato de uma menina inocente, que ficaram ecoando na sua cabeça. Ele utilizou essas pessoas comuns, macacos inúteis para ele, para manipulá-las e utilizá-las para conseguir, inclusive, maldições para o seu grande plano no futuro. A partir daqui, ele não tem qualquer dó de usar e matar, se necessário, qualquer pessoa que não seja digna de viver na sociedade que ele quer criar. Antes de voltarmos para o presente, em outubro de 2018, a gente tem a cena do Gojo procurando o Fushiguro ou Megumi e tentando falar do seu pai, a gente vendo que o Megumi só se importava com a sua irmã, questões de família Zenin que vão te utilizar e que são terríveis, você quer isso ou não? Ele só queria saber, vai ser bom para minha irmã? Não, então não quer. Mais tarde, como a gente sabe, Fushiguro entraria para a mesma academia de feiticeiros do Gojo, seria aluno dele, e por isso a gente tem um time skip direto para ele no futuro. Megumi, Itadori e Nobara acordando um Gojo já com seus olhinhos plenamente ativados, sua venda, e assim a gente marca a passagem para o arco de Shibuya, que promete muita coisa, muito drástica para todo mundo assistir. Me contem o que vocês acharam deste episódio, deste flashback agora plenamente adaptado, e o que vocês esperam dos próximos episódios dessa segunda temporada de Jujutsu Kaisen, que só tá começando. Vejo vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!